Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá começar então? Bem, crianças, nós vamos falar sobre relações ecológicas. Vamos trabalhando os conceitos de ecologia e agora focando nas relações ecológicas. Mas, para isso, eu vou tirar a minha imagem daqui para que vocês possam visualizar melhor os slides, ok? Então, vamos lá começar. Vamos lá, crianças. No livro de vocês, na página 14, tem uma tirinha chamada Relações Ecológicas, né? Tem uma tirinha que é essa aqui, que não dá para a gente ler direito aqui pelo slide, mas você pode acompanhar pelo seu livro. Ele fala assim: a difícil vida dos pássaros limpadores de dentes de crocodilo. Aí ele fala lá na segunda imagem, dizendo assim: é manga, ele comeu manga. Bem, crianças, a gente começa com a tirinha, dá uma parada nela e volta daqui a pouco. Por quê? Porque os seres vivos, eles não estão isolados no ambiente, tá? Eles, na verdade, estão se relacionando entre si, né? Eles com outros ambientes e também eles são influenciados pelas características do local onde vivem, ok? Essa tirinha que a gente acabou de ver, uma tirinha, né, bem divertida, tá falando justamente também de uma associação, né, de uma relação, uma associação entre um crocodilo e o pássaro paliteiro, ou pássaro palito. Tem livro que você vai encontrar como paliteiro, ok? E olhando bem, né, para essa associação, para essa relação ecológica, a gente consegue perceber que o pássaro palito ele está retirando os restos dos alimentos que estão entre os dentes do crocodilo, né? Por que o crocodilo não fecha a boca e come o pássaro palito, né? Justamente porque o pássaro palito só vai até o crocodilo depois que ele já fez a sua refeição, né? Então, o pássaro palito se alimenta dos restos, né, deixados ali que estão nos dentes do crocodilo e de quebra, né, a boa parte aí para o crocodilo é que o pássaro palito limpa os dentes dele. Então, o que foi que aconteceu ali? Houve uma houve entre eles uma associação, né? Eles estão se relacionando entre si. E aí, para que vocês entendam melhor as relações ecológicas, nós podemos classificá-las em dois tipos: relação harmônica e desarmônica. A harmônica é aquela em que ambos, ou pelo menos um, né, vamos dizer assim, sai beneficiado. Todos ali estão beneficiados. A desarmônica não, é quando pelo menos um é prejudicado. Na tirinha aqui do pássaro palito com o crocodilo, a gente consegue perceber que os dois foram beneficiados. O pássaro palito, por ele estar se alimentando, e o crocodilo por ter feito aí uma limpeza, né, nos seus dentes. Então, os dois saíram ganhando. Se os dois saíram ganhando, eu vou dizer que essa é uma relação ecológica harmônica, uma relação harmônica, ok? Se algum deles saísse prejudicado, seria uma relação harmônica? Não, seria uma relação desarmônica. Então vamos lá, existem vários tipos de relações, tanto harmônicas quanto desarmônicas. Quais são as harmônicas? Mutualismo, protocooperação, sociedade, colônia, inquilinismo e comensalismo. A gente vai trabalhar cada uma delas. Vamos começar com o mutualismo, né? Você provavelmente já deve ter visto essas estruturas aqui, ó, nos galhos, nos troncos de árvores, né? Eles são os líquens. Eles são comumente encontrados, como eu falei para vocês, em tronco de árvores e apresentam cores variadas e formas também. Os líquens são associações mutualísticas entre dois seres, uma alga
né? Ou uma cianobactéria e um fungo. No caso, a alga realiza fotossíntese e parte da matéria orgânica que produz para o fungo. Assim, a alga beneficia o fungo, que ao lhe dar o alimento de que ele precisa. E o que o fungo faz para a alga? Qual é a contrapartida do fungo, né? Ele passa para ela a umidade e sais minerais, ok? Então, a alga beneficia o fungo e o fungo beneficia a alga. O outro exemplo também de mutualismo acontece nos cupins e nos protozoários, tá? E alguns protozoários. Vocês sabem que os cupins eles se alimentam de madeira, né? Mas quem faz a digestão dessa celulose, né, são os protozoários que habitam o intestino do cupim, ok? Ou seja, o cupim, o protozoário ajuda o cupim e o cupim também ajuda o protozoário, né? Então, o protozoário não precisa sair para procurar o alimento, já vai chegar até ele através do cupim. E o cupim que não consegue fazer essa digestão da celulose, quem faz esse processo todo é o protozoário. Ou seja, meus queridos, nesse mesmo caso, né, de relação de mutualismo, os dois seres são beneficiados. E essa relação é considerada de dependência, pois eles, em geral, não vivem separadamente, ok? Então, nesse caso, um depende do outro, um ajuda o outro, pois depende diretamente dele. Aí entra um parênteses, tá, gente? Há pesquisas sobre líquens que indicam que a alga pode sobreviver sem o fungo, tá? Então, em alguns casos aí tem essas exceções, tá? Vamos lá para a protocooperação. Na protocooperação, ela é muito parecida com o mutualismo, tá? Porém, nela, a associação não é obrigatória e os seres podem viver separados sem ter nenhum tipo de prejuízo. Se lá no mutualismo eles tinham que viver, era obrigatório eles estarem juntos, na protocooperação não existe essa obrigatoriedade. Porém, eles se ajudam, eles se beneficiam. É o que acontece aqui com o caranguejo paguro, com o paguro e a anêmona do mar. O que é o paguro? É um tipo de caranguejo de abdômen mole, né? E a anêmona do mar, a gente vai lembrar do Nemo, tá ok? Lembra onde o Nemo, aquele filme da Disney, onde o Nemo morava, né? Nas anêmonas. Só para a gente tentar lembrar aí das anêmonas, ok? Bem, como é que acontece essa associação? Bem, para se proteger dos predadores, o paguro, que está aqui embaixo, onde eu estou apontando, ele vai se alojar em conchas vazias de caramujos, tá? Então, como ele tem o abdômen mole, ele não produz essa concha, ele precisa buscar essa concha onde ele está. Então, ele vai, encontra a concha onde ele consegue se colocar dentro, né? E ele vai trocando de concha sempre que há necessidade, ok? Sobre essas conchas, as anêmonas do mar podem se fixar. Então, as anêmonas, vamos lembrar do filme, elas ficam fixas no substrato. Esse substrato pode ser em rochas, né? Pode ser no fundo oceânico, nos corais, né? Então, ela fica fixa, ok? Nesse caso aqui, ela se fixou aonde? Na concha que foi habitada aqui pelo paguro, ok? Bem, assim, o paguro carrega a anêmona para lugares onde existe alimento fácil e, por outro lado, a anêmona, que apresenta células urticantes, que são aquelas que causam queimaduras,
afugenta predadores. Vamos lá lembrar do filme. Tem tanta coisa nesse filme, gente. Quem não assistiu, eu sugiro aí que você assista, né? Lembra quando o Nemo estava entrando na casinha dele, ele passava pela anêmona, aí tinha um barulhinho que parecia choque? Tss, tss. Pois é, porque ela tem essas substâncias urticantes. Então, em alguns momentos a Dory tentava entrar e ela dizia, ai, 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 tá queimando, né? Por quê? Porque ela tem essas células urticantes que causam queimaduras e que podem aí afugentar os predadores. Então, a anêmona acaba passando aqui para o paguro a proteção que ele precisa e o paguro, ao se movimentar, leva a anêmona também, né, para outros lugares com alimentação mais fácil para ela. Então, os dois se ajudam. E a sociedade? Bem, nas sociedades, os indivíduos da mesma espécie vivem juntos e colaboram para o bem de todos. Uma das principais características das sociedades é que existe uma divisão de trabalho. Então, aqui a gente está vendo os cupins. E a gente sabe que, como os cupins, as abelhas e as formigas, né, existe aí essa proteção, ou essa divisão de trabalho, ok? Então, tem alguns seres dentro aqui, ó, dessa sociedade que vão fazer a proteção do grupo, outros vão procurar alimento, outros são responsáveis pela reprodução. Então, na sociedade, os seres vão ter tarefas definidas, ok? E essas tarefas definidas é chamada de casta, tá? Então, um exemplo de sociedade, como eu disse, são as abelhas, vespas, formigas e os cupins. Vamos falar da colônia. As colônias são associações entre seres da mesma espécie. Lembra lá que a sociedade também era da mesma espécie, só que aqui tem uma diferença. Por quê? Porque esses seres, eles vivem unidos fisicamente e se beneficiam do agrupamento, pois assim eles vão obter mais proteção e alimentos, ok? Então, você já deve ter visto num filme ou até mesmo já ter ido a uma praia, né? Aonde tem o recife de corais, né? Esses recifes são sistemas complexos que incluem muitos animais e esqueletos produzidos por esses corais. Esses esqueletos fazem com que todos os indivíduos permaneçam unidos e assim obtenham maior proteção. Os corais são exemplos de colônias que podem chegar a vários quilômetros de comprimento, muito grande. Já o inquilinismo, você está vendo aqui uma plantinha, né? Uma bromélia. O inquilinismo é uma relação na qual um ser vivo utiliza o outro como suporte ou abrigo. Esse tipo de relação não causa nenhum dano ao organismo que é habitado, tá, gente? Então, ele só vai usar esse organismo para morar, para estar em cima. Ele é usado como suporte ou abrigo. Um exemplo disso são as bromélias e as orquídeas, que vivem sobre outras plantas, né? Encontrando melhores condições de quê? De luz. Porque se elas estivessem mais lá embaixo, elas não teriam essa luminosidade que tem aqui, ok? Mas aí o principal, vamos dizer assim, a parte principal é que ela não causa nenhum dano, ela simplesmente só usa para morar. A outra relação harmônica é o comensalismo. É quando uma espécie se beneficia e a outra não é prejudicada. Lembra que eu falei para vocês que na harmônica todos são, né? Tá todo mundo bem, todo mundo feliz. Nem todo mundo vai ser beneficiado, tá, gente? Mas não vai ter nenhum prejudicado. Esse é que é o X da questão. Todos vão conviver muito bem e não vai ter nenhum prejudicado. O prejudicado é a desarmônica, ok? Então, no comensalismo, o que acontece? A espécie que se beneficia é chamada de comensal.
ela se alimenta dos restos de alimentos de outra espécie. Então, a rêmora que está aqui, ó, esse peixinho que está embaixo do tubarão, ela se adere ao tubarão através de uma ventosa, né? E para onde o tubarão vai, ela vai seguindo. Ela nem faz esforço para nadar junto com ele, porque ela está presa ali nele. Quando ele se alimenta, essa rêmora se desprende e vai comendo os restos, né, deixados pelo tubarão. Repare que, tanto no inquilinismo quanto no comensalismo, apenas uma das espécies é beneficiada. A diferença é que no comensalismo obtém-se restos de alimento. Já no inquilinismo, que foi o que a gente viu anteriormente, lá da bromélia, ela utiliza apenas para proteção e suporte. Ok? Agora a gente vai passar para as relações desarmônicas. As relações desarmônicas são aquelas em que sempre vai ter um prejudicado. Um vai se dar bem, vai ser beneficiado e o outro vai ser prejudicado. Ok? O exemplo delas, os exemplos, na verdade, são parasitismo, predatismo, canibalismo e competição. Vamos lá para o parasitismo. Bem, você com certeza já deve ter escutado a palavra parasita, né? E o que quer dizer essa palavra parasita? Significa que um ser sobrevive utilizando outros seres, que nós chamamos de hospedeiros. E eles utilizam esses hospedeiros como fonte tanto de alimento como moradia, ok? Perdão. Então, nós vamos ter os parasitas que vão se alimentar e morar de um hospedeiro, que é um outro ser. Exemplo: pulga, carrapato, né? São aqueles seres que vivem em gatos, em cachorros, né? E eles ficam sugando o sangue do cachorro ou do gato. Então, eles se alimentam do hospedeiro e moram lá também. Bem, dependendo do parasita, eles podem ser ectoparasitas, aqueles que estão por fora, fora, vivem em cima, vivem na superfície do hospedeiro, vivem fora do hospedeiro, e os endoparasitas, que são aqueles que vivem dentro do hospedeiro, como é o caso da tenha que a gente está vendo aqui, ó. Então, aqui são os ectoparasitas. Quem são? Piolho, pulgas, carrapatos, tá? Vivem fora do hospedeiro e se alimentam desse hospedeiro. Já o caso aqui da tenha, né, é um tipo de parasita que vive dentro do ser humano. No caso, essa tenha aqui, ele não diz se é saginata ou se é solium, tá? Muito importante nós falarmos da tenha, que também é chamada de solitária, tá, gente? Por quê? Porque as tenhas, tanto a solium quanto a saginata, elas são passadas para a gente, transmitidas para o ser humano, principalmente através da alimentação, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao comer carnes mal passadas, tanto de boi quanto de porco, ok? Porque podem ser transmitidas também aí através da alimentação. Então, carnes mal passadas, elas não são de bom tom, né? Não são sugeridas para uma boa alimentação. Então, tem que estar bem passada, bem cozido, para que os ovos deste parasita morram, né, durante o processo lá do cozimento, né, da carne. Então, ela vive no intestino, no interior do intestino das pessoas e absorve os nutrientes. Bem, será que só existe parasita no reino animal? Não, né, gente? A gente também tem aqui, ó, no reino vegetal. Então, esse aqui é o cipó-chumbo. São parasitas, né? Parasitas de plantas, das quais ele se desenvolve. Então, esse cipó-chumbo acaba entrando em contato, olha, ele fica em cima de outras plantas e fica sugando os nutrientes dessa planta até que ela morra.
Vamos falar agora do canibalismo. Bem, o canibalismo você também já deve ter ouvido falar. É uma relação que ocorre entre os seres vivos da mesma espécie. É quando um indivíduo utiliza o outro como alimento. Vocês já ouviram falar do canibal, né? É aquele ser que come, se alimenta de um outro ser da mesma espécie. É o que ocorre aqui com a aranha viúva negra, que devora o macho após o acasalamento. Esse comportamento garante nutrientes para a fêmea, né? Utilizar na produção dos ovos. O canibalismo também acontece com a fêmea do louva-a-Deus. Ela pode devorar a cabeça do macho durante o acasalamento. Assim, ela ganha energia também para a produção dos ovos. O outro é o predatismo, né? É uma relação, eu acho que é a mais comum, né, que a gente conhece, é uma relação na qual um ser vivo serve de alimento para o outro. Existem inúmeros casos de predatismo nos ecossistemas, como o sapo que se alimenta de insetos e de aranhas. Aqui você está vendo o crocodilo se alimentando de um peixe, então a gente sempre vai ter ali a presa e o predador. O próximo é a competição. Também já conhecemos a competição, né? Ela pode acontecer tanto com indivíduos da mesma espécie, quanto indivíduos de espécies diferentes, tá? Entendeu? Então, a competição pode existir entre indivíduos da mesma espécie ou espécies diferentes. As espécies competem principalmente por quê? Por água, por alimentos, por parceiros sexuais, por abrigo, por proteção. Aqui nesse caso, ó, a gente vê várias competições. Você tá vendo aqui muitas árvores, muitos vegetais, mas eles estão competindo entre si por luminosidade, por água também, aqui embaixo, né? Competem por iluminação, principalmente aqui, ó, nas florestas. Ok? Em uma competição, ambas as espécies podem ser prejudicadas, tá? Por quê? Porque vão competir por vários fatores, né? Por várias substâncias e todos, né, os que estão envolvidos ali, eles correm risco, sim, de sofrer, né, as consequências e podem ser prejudicadas. Quem é que vai levar vantagem? Aquele ser que está mais adaptado, né, aquelas condições. Crianças, vamos lá. Os exercícios, livro didático, página 20 a 22, e o livro de atividades, página 11 e 12. Hoje nós falamos sobre as relações ecológicas. Espero que vocês tenham gostado do assunto e até a próxima aula. Tchau, galera!